Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Preste atenção na palavra para aprender, para praticar a palavra e passar para outras pessoas. E eu estava assistindo um testemunho de arrebatamento, mas o Aldemir Flávio, já assistimos vários, juntos. Assistam um testemunho de arrebatamento. Alguns, tem exageros, mas a maioria são verdade, pergunta para a gente, pergunta para o Espírito Santo, ele vai confirmar. E eu vi um agora, um pastor que eu já olha, de vez em quando eu já vi algumas coisas dele, ele estava mostrando um arrebatamento. Eu estou lembrado como é o nome dele. E ele, uns 30 minutos de arrebatamento que ele mostra lá, ele falando, aliás, e ele querendo, assistam sobre, ele viu crianças no inferno, Quem viu esse arrebatamento? Você viu? Não? Pois ele viu, já vimos muito, mas esse agora, ele não acreditava. É um pastor muito intelectual, sabe muita palavra, muito estudioso, mas que é mestre, sabe um bocado de coisa aí que eles estudam, E ele, lógico, tem visão, acreditava em algumas coisas, mas não que criança fosse para o inferno. E o Senhor arrebatou ele, mostra, e ele fala muito, eu vou passar para vocês assistirem. E ele fala muito, assista o arrebatamento. E ele fala muito, fala mais do que querendo se convencer. Ele foi buscar na Bíblia passagens para convencer ele mesmo do que ele viu, que ele não estava acreditando. Muito interessante. Ele dizendo, várias horas falando, vários minutos, dizendo que não estava acreditando no que ele viu lá. E procurou na Bíblia passagem para respaldar o que ele estava vendo, para ele mesmo acreditar, porque ele demorou a acreditar, porque ele não acreditava. É porque ele foi arrebatado em espírito, foi lá e viu, sentiu, viu. E mesmo assim ele não quis acreditar, que achou muito terrível, e realmente é terrível. E foi buscar respaldo bíblico para convencer ele mesmo, e encontrou vários respaldos. O Espírito Santo abriu a mente dele, revelou e mostrou vários versículos bíblicos respaldando o que ele viu lá no inferno, as crianças. E ele fala, eu vou passar para vocês esse arrebatamento. Ele passa a acreditar, e ele vê e fala para todos, explica muito bem direito, ele entende muito bem a palavra, explica todos os versículos, que nós vamos passar aqui também. Eu vou passar esses versículos para vocês, que tem em Provérbios, mais conhecido para as crianças, mas tem outros em Provérbios que fala para repreender a criança, senão ela vai cair no inferno. Lá em Provérbios tem falando que a vara, repreender com a vara, para que ela não caia no inferno. Tem vários outros versículos, Também a Bíblia fala da criança possessa, que uma criança estava possessa por espírito maligno, que se jogava no fogo, no chão, na água. O pai da criança foi lá e Jesus expulsou, provando que o espírito maligno habita na criança. Isso a gente já sabe, lógico, mas biblicamente mostrando para a pessoa ter respaldo para dizer. E Jesus disse, quando pegou a criança, pegou uma criança de colo e deu exemplo que o reino de Deus é das crianças, daquela criança que ele pegou, dando o exemplo daquela criança também. E diz que toda criança que crê nele
Ele diz mais embaixo que crê nele verá o reino de Deus. Então, a criança obediente que crê, que obedece a Jesus, não é qualquer criança. Nós vamos ver também isso. Estou só falando para vocês, né? Ele fala que crê, ele diz que é igual a criança, mas embaixo ele diz que a criança tem que crer, obedecer, para ganhar o reino de Deus. Também fala. Porque as pessoas não leem, né? Ou porque estão cegos, ou porque não querem ver. Aí lê só das criancinhas. Ele diz: não é bem assim. Embaixo você tem que ler o capítulo mais embaixo para entender. Ele fala que é das crianças que crê, que obedece. Que é a pessoa que quer se enganar. Viu criança de 5 anos no inferno, né? Como muitos já viram, eu mesmo vi, né? O Senhor me arrebatou até o inferno, eu vi 2 crianças, ele jogou uma perto de mim, Satanás jogou e furava ela com a lança, assim, vinha andando. Eu vi ele bem de pertinho assim, só que ele não me via. O sangue do cordeiro estava me cobrindo. O Senhor me disse: ele não está lhe vendo. Eu vi bem pertinho assim, em 2 palmos de mim, com muito ódio. Vinha com a criança assim, jogava assim, perto dos meus pés, e a torturando a criança. Crianças com 5 anos, por aí, 6. E é assim, é um lugar terrível. Também várias crianças já foram vistas lá, em jogos, em desenhos, né? Tem lá um testemunho de desenho também no canal. Criança jogando jogo no celular. Jogo, qualquer tipo de jogo é demoníaco. Mega Sena, loto, futebol, nem se fala. Se você tem uma bola em casa, você tem um demônio em casa. Você chuta a bola, você está brincando com o demônio, principado do futebol. Veste uma camisa de time de futebol, está idolatrando, é idolatria. Desenhos animados são demônios que figuram no inferno. Qualquer tipo de jogo, não precisa ser jogo satânico. Os satânicos nem se fala, pior ainda, né? Não precisa. Qualquer jogo, o jogo é competição. Jogo, a pessoa ganha, se acha o máximo, cresce o ego dela, acha que é mais esperto que os outros. Sereia, aqueles filmes de sereia. Sereias são demônios do mar. Sereias são demônios do mar. E tem mensagens subliminares de homossexualismo, de desobediência, ensinando o desenho ensina os filhos a desobedecer os pais, a contrariar os pais, a ser sabido mais que os pais. O Walt Disney, né, ele é homossexual, é assumido, todo mundo sabe. E lá na Disney, todos os bonecos são oferecidos a Satanás. Na Disney, todo boneco. Mickey, Pato Donald é um demônio do inferno. Mickey. Pica-pau nem se fala. Demônio terrível. Já olhou, assistiu o desenho do Pica-pau? O que é que ele faz? Ele aperreia a pessoa, ele atribula a pessoa, né? Ele não atribula, né, a pessoa, ele faz atribular a pessoa, o Pica-pau. Ele brinca, zomba da pessoa, atribula a pessoa e acaba ganhando. Aí achando graça, zombando, e acaba ganhando. Ele atribula a pessoa, ele faz maldade com as pessoas. Pica-pau. Então, música mundana, você canta música mundana ou música gospel, que é mundana do mesmo jeito. Tem que cantar música da harpa, música da santa doutrina.
O WhatsApp, você está com o WhatsApp. Olha ali, eu tenho o WhatsApp, está figurando no inferno já. Calma, se não largar, vai cair lá. Facebook. Todas essas coisas, quando você tem, você já está ligado àquilo ali. Quando você abre o jogo, entra automaticamente o feitiço, o encantamento que está no jogo, entra na mente da criança. Automaticamente, já entra. Televisão é a marca da besta. A criança fica prostrada em frente à televisão. Todos os demônios da televisão vão entrando dentro da mente dela. Vai formando a personalidade dela demoníaca, de teimosia, de desobediência, de prostituição, de assalto, de tudo que passa a televisão. Ela vai aprendendo que quer fazer do mesmo jeito, vai assistindo o desenho que quer fazer do mesmo jeito, vai formando a personalidade da criança. Não assistam televisão, não assistam desenho animado, não joguem esses jogos. Como ontem eu estava dizendo, é um testemunho da irmã Thalia, que foi arrebatada já várias vezes. Ela viu uma pessoa no inferno, criada na santa doutrina desde cedo. O menino usava calça, né, que tem que usar calça comprida, não jeans. E quando completou 16 anos, saiu, não quis mais, falou com o pastor disse que não fizesse isso. Ele fez, disse que ia vestir bermuda, que gostava, achava bonito. Vestiu bermuda, entrou o demônio nele. Depois entrou mais demônios, começou a usar camisa regata. Entrou mais demônio, começou a beber bebida alcoólica. Entrou mais demônio, virou homossexual. Entrou mais demônio, estava se prostituindo. E foi se prostituir. Lá tinha 5 homens, e um matou ele com um tiro na cabeça. Ele dizendo que não deu tempo ele se arrepender, já caiu no inferno. E a Thalia lá viu ele sendo torturado, queimado, sofrendo e gritando. Thalia nunca mais vai sair. Por quê? Por causa de uma calça, né? Que Deus não quer seus filhos mostrando sua nudez. Mesma coisa da mulher. O vestido tem que ser abaixo do joelho, no mínimo 5 dedos. O certo é para ser até embaixo no tornozelo. Para dormir também do mesmo jeito. A pessoa dorme descoberta, com as costas descobertas, e de camisola, ou dorme de short, com uma camisola acima do joelho aqui. Tem que dormir no mínimo abaixo do joelho, sem ser transparente, que o Senhor vem visitar a pessoa de madrugada. Senão o demônio que vem visitar a pessoa de madrugada. É sério as coisas. Tem gente perdendo a salvação por causa disso aí. Então tome cuidado com isso. Não brinque com essas coisas. Não brinque. Isaías capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Está falando dos idólatros, né? Que idolatram imagens, escultura, que idolatram pessoas. Lógico, a imagem é uma pessoa que já morreu, uma pessoa que está viva, ou idolatra dinheiro, ou idolatra futebol. A pessoa não consegue largar aquilo ali, ela idolatra, está idolatrando, não consegue. Ele diz que eles rogam a eles e ele não pode salvar, né? Aí no 21 ele diz: anunciai e apresentai as razões, tomai conselhos de todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem
de há muito o anunciou. Porventura não sou eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Diga glória a Deus. E glorifica o único Deus justo e verdadeiro que pode salvar, Jesus de Nazaré. Quem está falando das imagens, da confiança que a pessoa tem no seu Deus, né? A pessoa tem confiança no seu Deus, na sua força, na sua sabedoria, no seu trabalho, na sua inteligência, no seu peixe, né? Na sua família, que é bem, no seu cantor, no seu jogador de futebol, que é idolatra jogador, idolatra cantor, idolatra música musical, idolatra político, idolatra filho, idolatra mãe, idolatra todo tipo de coisa. E o Senhor diz que Ele é o verdadeiro Deus e que há tempos Ele está falando essas coisas, ou seja, Ele diz as coisas antes de acontecer. É o que Ele diz aí. Quem mostrou isso desde a antiguidade, quem de há muito anunciou, quer dizer, eu mostrei, eu anunciei todas as coisas. Porventura não sou eu, Senhor? Que o Senhor anuncia as coisas, Ele mostra, Ele diz as coisas que antes que vai acontecer. Então Ele é o Deus, o único Deus verdadeiro, não tem outro. Se Ele me diz tudo antes que vai acontecer, aí acontece, Ele sabe o futuro, sabe não? E se acontece, e só Ele, o Deus de Israel, me diz, aí eu vou idolatrar uma pessoa para ela me dizer, eu vou idolatrar uma pessoa que morreu que ela não. Só quem disse todas essas coisas e aconteceu foi o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Israel. E aconteceu, Ele está dizendo, então sou eu que sou Deus, não é eles, não é vocês que são deuses, eu que sou Deus, porque eu anuncio todas as coisas antes que elas aconteçam. Ele anuncia todas as coisas aos seus profetas, anuncia ao seu povo, ao mundo, que Ele ama o mundo, antes que aconteça. Ou seja, Ele tem já organizado tudo para acontecer naquele dia, naquela hora, naquele tempo. Aí antes Ele avisa o povo se consertar, se converter, para não levar pior. Então, se Ele sabe antecipadamente as coisas, Ele pode salvar a pessoa do perigo que vai vir amanhã ou depois, não é verdade? Ele é onisciente, onipresente, sabe tudo, está em todo canto, sabe, tem ciência de tudo que acontece. Ele tem ciência do que Satanás quer fazer comigo mais tarde, de madrugada. Ele vai me avisar, Ele vai me proteger. Esse é o verdadeiro Deus. Não existe outro que faça isso aí. Não existe outro ser divino que anuncia as coisas antes de acontecer. Se a pessoa conseguir, é um Deus. Ele anunciou lá em Gênesis, quando Adão e Eva, desobedeceram, Ele anunciou que Jesus ia vir, que ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente. Jesus veio depois de mais de 3.000 anos. Demorou uma vez, é o tempo de Deus. 3.000 anos para Deus é 3 dias. Então ele já vinha anunciando várias profecias. Anunciou a Abraão que Abraão ia ter um filho, que ia ser pai de multidões, que todas as nações da terra iam ser abençoadas por Abraão. Ou seja, que a salvação ia vir para os gentios, para as outras pessoas, não era só para o povo judeu. E gentios serão benditas todas as nações do mundo. Não só Israel, mas a Grécia, o Brasil, todas as nações. Já anunciou. Eu não estava pensando agora de tarde.
Jacó, aí veio, Abraão nem podia ter filho, teve filho, já velho. O filho teve Isaac, teve Jacó. Jacó teve 13 filhos, 12 homens. Se multiplicou o tanto de gente que tem. Povo de Israel, filho, meu pai Jacó, Israel. Tanta gente que veio. Aí veio 400 anos no Egito de escravidão. Antes deles nascerem, Deus já tinha dito que ia passar esse período. E lá em Gênesis, e o povo, os teus descendentes, que tu não vai conhecer, lógico, que tu vai estar lá no céu, vai conhecer quando eles forem lá para o céu, tu vai conhecer um a um. Mas que tu não vai ver eles aqui, vai ser muitos e vão passar 400 anos escravos, que ainda eu vou decidir quem é que vai escravizar eles. Isso antes de Isaac nascer, antes da Sara engravidar. Ou seja, anunciou tudo que aconteceu para ele antes de tudo. Não sei quantos mil anos antes. Esse é o verdadeiro Deus. E do jeito que ele anunciou, está escrito lá em Gênesis 17, aconteceu. E tantas outras profecias, que não quebrará nenhum osso, não quebrou nenhum osso de Jesus, que teve sede e deram vinagre, tem a profecia. Então são 100 e poucas profecias do Cordeiro. Salmo, né? O Salmo 22, né? O 22 fala do sofrimento do Messias, mais de 2000 anos antes de Jesus vir. Já falava do sofrimento, até as palavras que Jesus falou está escrito lá no Salmo. Mesmas palavras que Jesus falou está escrito lá. As mesmas palavras. Se você ler o Salmo 22, é as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Deus tinha anunciado não sei quantos mil anos antes, um bocado de tempo antes, cerca de 2000 anos, que eu acho que 2000 anos por aí. Esse é o verdadeiro Deus. Se outro chegasse para Abraão, chegasse para ele, outro Deus chegasse e dissesse, e se cumprisse, então ia ter, né? Ou se o Senhor chegou para Abraão e disse e não se cumprisse, o Senhor não era Deus, e chegasse outro e dissesse e cumprisse, o outro era Deus. Mas não, ninguém chegou a Abraão, ninguém chegou a Isaac nem a Jacó, somente o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que ele está dizendo. Eu anunciei todas as coisas antes de tudo. Então por que vocês estão atrás de imagem de escultura? Por que vocês estão idolatrando reis? Por que estão idolatrando a vida de vocês, idolatrando isso? Porque eles são limitados, não sabem o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, e só acontece o que eu quero, os meus planos. Eu sou Deus, não eles. Eles não podem salvar vocês. Eu sou Deus que salva. Ele diz aí. Porventura não sou eu o Senhor, né? Aí no capítulo 20, versículo 21. Anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? É uma pergunta. Ele, Deus Todo-Poderoso, somente Ele, não houve mais ninguém. O Deus dos filisteus não mostrou. O Deus dos filisteus não fizeram sair fogo do céu e queimar os holocaustos. Nada, somente o Deus de Israel. Ele diz: quem de há muito anunciou, quem há muito tempo anunciou a vocês o que as coisas que vão acontecer e acontecem, sou eu que anunciei a vocês. Então eu sou digno de ser idolatrado. É isso que Deus está dizendo. Aí ele diz: porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus. Ou seja, quem anunciou a vocês se cumpriu é um Deus, e esse Deus sou eu. No cru, né? No grosso, para a pessoa entender. E assim, as coisas que lhe anunciaram, é um Deus que anunciou. Esse sou eu que lhe anunciei e aconteceu. Não foi essa imagem que você serve, não foi essa pessoa que você idolatra, não foi você mesmo que é idólatra, que idolatra a sua beleza. Não foi, não. Foi eu, foi um Deus que anunciou a você. Se cumpriu, cumpriu. Foi eu que anunciei.
foi um Deus, e esse Deus sou eu que anuncio as coisas, e tenho um exército para trabalhar para Ele, para fazer a sua vontade. Nabucodonosor disse, né? Vamos depois, Nabucodonosor é muito legal. Nabucodonosor ficou louco durante 7 tempos. Louco, sei lá, loucura, né? Deus feriu ele de loucura, ele sabe. Mas ao mesmo tempo ele estava sabendo o que estava fazendo, porque ele mesmo escreve e diz que olhou para o céu. Na hora que ele olhou e veio o entendimento dele, e na hora que veio o entendimento, ele já glorificou a Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo, porque Ele é o único Deus e tem um exército de sentinelas para fazer a sua vontade se cumprir. Ou seja, ele sabia que estava louco ali comendo com os animais, não conseguia sair daquela loucura, e sabia que era a mão de Deus que estava ali. Ele deve ter visto o mundo espiritual, lógico, e sabia que Deus tinha um exército poderoso, invencível, para fazer a vontade dele se cumprir, e estava se cumprindo nele. E Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra, né? Temível e poderoso da terra. Se pabulava de tudo. Deus quebrou o orgulho dele bem ligeirinho. E ele mesmo, quando voltou o sentido dele, ele fala logo, ele mesmo narra e escreve e diz. Quando voltou o entendimento dele, ele foi glorificando e dizendo: ele tem um exército que é poderoso, imbatível, para fazer a sua vontade, e a vontade dele é feita. Ou seja, ele anuncia o que vai fazer, o exército dele é invencível, recebe o poder dele, e se faz e acontece, acabou-se. Ele é o único e verdadeiro Deus. É isso que ele está dizendo. É o que o Senhor está dizendo ao povo de Israel. O povo largar de ser idólatra, né? Ele diz aí embaixo que é o quê? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. No 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o Cordeiro de Deus, o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, que é o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo através do coronavírus, que ele é o único Deus que pode salvar. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Bem-aventurado aquele que pega o coronavírus. Bem-aventurado, porque morre devagar, né? Não morre de uma vez. Pessoas morrem de uma vez. Quem pode se arrepender, e se arrepender, fizer o conserto, Deus pode deixar vivo, levantar para a obra, ou faz o conserto, se arrepende e Deus leva para o céu, que é a melhor bem-aventurança que existe. Deus está chamando todas as pessoas, né? É isso, a perceberem, né, que Ele é o único que pode salvar. Ele diz: olhai para mim, não é isso aí? Olhai para mim, não para os outros. Estou vendo a hora a pessoa botar um capacete de astronauta lá para. Tem agora, botar a máscara, bota um negócio assim, ó. Parece o policial do shopping, o batalhão de shopping, aqueles escudos assim. É aquele metalúrgico, aquele bicho metalúrgico. Então, aquartelados, né? Ali, quarentenados. É a hora de buscar Deus, né? Trabalharam muito, queria saber de Deus. Ia para a festa, não queria saber de Deus. Então a hora é agora da pessoa se aproximar para o próprio bem dela e buscar salvação naquele que único que pode salvar. Depois, a hora da pessoa depositar confiança em Deus é agora, né?
que as escamas caiam dos olhos, que ela enxergue que ela não pode estar dependendo de governo, dependendo dos outros, que ela tem que estar dependendo de Deus, que Ele é o único que pode salvar e livrar. Ela tem que ter esse entendimento. As pessoas em casa é para esse propósito, para não estar fazendo o que não presta por aí. Então, estar em casa é uma prisão, como se permite que a pessoa seja presa na prisão para poder ela buscar Deus ali. Mesma coisa. Deus está permitindo que todos nós fiquemos trancados em casa para sobrar tempo, ter tempo suficiente para a pessoa buscar Ele e para a pessoa se converter do mau caminho caindo, por bem dela, não é por bem de Deus. Nem Deus já está bem, é bem sempre, por bem da pessoa. E muitos estão se convertendo, sim, muitos. Lógico que a grande parte também não, mas muitos sim. O propósito de Deus, a Bíblia diz que a palavra dele vai e produz o resultado para qual ele enviou. Tem um propósito, esse propósito tem um tempo certo de acabar, as pessoas certas para ser atingidas, né? O propósito correto a ser atingido na vida de cada um. Uns estão sendo salvos, indo para o céu, outros, grande parte, indo para o inferno, outros estão se convertendo, se aproximando a Deus, ficaram curados, outros não vão pegar, mas vão ficar com temor e se aproximar de Deus. É assim, o propósito dele vai e produz um resultado bom para quem ele enviou. Uns vai estar trazendo juízo, lógico, estão indo para o abismo, e muitos, pode ter certeza que no mínimo 3 vezes mais estão sendo salvos por o sangue do Cordeiro, a sua misericórdia. Estão indo para o céu pela sua bondade eterna, e outros estão tendo livramentos, outros estão se aproximando, outros se achegarem. Multidões começaram a caminhada cristã, que é a caminhada longa. Multidões estão começando, né? Ou seja, a pessoa fica, que o trabalho come o tempo da pessoa, cinema, shopping, bares, tudo isso aí tira o tempo. A pessoa não tem tempo para Deus, já não quer. E com todo esse, Satanás usa todos esse entretenimento para tirar o tempo da pessoa com Deus. Então, a bondade de Deus é o agir de Deus, é a misericórdia. A pessoa está em casa ali, né? E sendo atribulada disso, aquilo, para buscar e confiar em Deus, para ela ver que não tem outra saída, que só tem mesmo o Senhor Jesus, que Ele é mais do que suficiente. É para isso. Deus já botou isso no meu coração. Acabar o dia que acabar, o dia que Deus quer que acabe, acabou. Não cabe a nós estar orando que acabe. Não, quando acabar, o propósito do Senhor vai acabar. Acabou-se. E que seja o propósito dele, seja realizado, que vai ser, porque ele tem um exército celestial para isso, e tem um exército de remido aqui na terra, levantado pelo Espírito Santo para orar. É o exército aqui, conduzido pelo Espírito Santo aqui, os anjos, para o propósito que ele deseja alcançar. Qual é o propósito? Bom, é perfeito e agradável, porque a vontade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é boa, perfeita e agradável. Essa vontade boa, perfeita e agradável é para o bem, nunca é para o mal de ninguém, porque nele só é luz, só é bondade. Olhai para mim, diz o Senhor de Israel, e sereis salvos. O Cordeiro de Deus disse: olhai para o Cordeiro de Deus, né? E sereis salvos. Então pronto, quem quiser olhar para o Cordeiro é salvo. Se humilhar aos seus pés, a hora das pessoas se humilharem aos seus pés para serem salvos. Porque ele diz: porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro além de Deus, né? Não existe atualmente outro Deus fora Ele. Não existiu outro Deus no passado antes dele, e nem existirá outro Deus
no futuro eterno. Ele é o grande eu sou. Ele é atemporal, é presente, é passado e é futuro. É Jesus de Nazaré em Colossenses 1, Colossenses 1 que nós estudamos. Ele está lá escrito, o apóstolo Paulo escreveu, o Espírito Santo, que ele, Jesus de Nazaré, é Deus, é a imagem de Deus, é antes todas as coisas, que ele é o princípio e o fim. E ele mesmo disse no Apocalipse várias vezes que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Atemporal, que a gente chama, presente, passado e futuro. Fora ele não há outro, não houve antes, né? Até dizem, tem coisas que Deus não conhece, né? O pessoal fala, tem coisas que Deus não conhece. Poxa, Deus não conhece todas as coisas? Não, tem coisas que ele não conhece. Qual é? Um Deus maior do que ele, ou um Deus antes dele, nem um Deus depois. Não existe um Deus maior do que ele. Não existe. Ele é o padrão, é o excelso, é o soberano. E tem coisas que Deus não se lembra mais, né? Que ele não consegue se lembrar. O que é que Deus não consegue se lembrar? Se é presente, passado, futuro, ele lembra todas as coisas com detalhes. O que é que Deus não consegue se lembrar? Dos pecados confessados do coração. Ele não consegue, ele se esquece, é apagado, ele não se lembra. Aquele que confessa, se arrepende do coração e larga aquele pecado. Ali não está escrito nada, nem tem nada filmado. Amém? Pois